Pois é, olha, são preços que nós estamos acostumados aí a diariamente passar pelos postos de combustíveis, né? E ficar espantado com essa alta, ou até mesmo a gente acompanha aí nos noticiários, tanto na televisão, na internet, como vem subindo. E pela oitava semana consecutiva, isso já não é diferente. Por isso, hoje nós estamos aqui para falar com o professor Tiago Hernandes. Ele que vai explicar melhor para a gente como é que está, né, esse aumento desse preço de combustíveis e por que esses valores estão subindo tanto assim. Muito bom dia, professor. Olá, Matheus, bom dia. Jerônimo, bom dia. Todos aqueles que acompanham o Hora da Notícia. Bom, como é do conhecimento de todos, né, nós estamos aí na oitava alta consecutiva do preço dos combustíveis, né? Mas tão importante quanto saber o preço é saber o porquê que os combustíveis estão chegando a esses patamares, né? Que muitas vezes inviabilizam ou começam já a inviabilizar várias atividades. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que o petróleo, que é a matéria-prima para o diesel, a gasolina, a querosene de aviação e também um combustível essencial para a produção de biocombustíveis, como o etanol, por exemplo, né? Na movimentação de máquinas e caminhões, é uma commodity cotada em dólar. Commodity é toda e qualquer mercadoria na condição de matéria-prima, certo? E o Brasil, mesmo sendo um grande produtor de petróleo e exportador de petróleo, há alguns anos, a Petrobras, que é a estatal de capital misto, que atua mais intensamente no processo de prospecção e refino de petróleo no país, adotou o quê? A paridade do mercado internacional. Ou seja, independente se o petróleo é produzido ou não aqui dentro, o preço internamente segue a tendência internacional. E nós estamos vivendo um momento de aumento da demanda do petróleo. Lei de mercado, por consequência, o preço sobe. Um outro detalhe é que como o petróleo ele é cotado em dólar e nesse atual momento o real ele está numa condição muito desfavorável, muito desvalorizado em relação ao dólar, então toda vez que o dólar se valoriza em relação ao real, nós temos ainda o quê? Uma pressão maior sobre o preço, que é exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Além disso, nós temos uma carga tributária, tanto em nível federal, como também em nível estadual, que pesa demasiadamente na composição dos custos, certo? Na composição dos preços praticados, né? Porque você tem uma tributação em cadeia e ainda nós temos o quê? O fato de que num país com as dimensões continentais como o Brasil corre, por consequência, o modal rodoviário ele é o mais utilizado. Porém, ele é o mais caro, ele é o mais poluente. Então você imagina, transportar um produto que já é caro, no caso, os combustíveis, em um sistema de transporte que é o mais caro, seja pelo preço do próprio combustível usado na movimentação, seja nos pedágios, nas manutenções e assim por diante. Então, o resultado dessa somatória, né, de fatos acaba trazendo essa realidade que vem pesando muito no orçamento de muitas famílias, inclusive a minha. Isso envolve também essa questão, como o senhor disse, né, global, internacional, mas tem também a parte política, né? São dois caminhos aí, né? Então, Matheus, uma coisa que vem muito me preocupando, né, não é de hoje, eu sempre comento isso em sala de aula. Quando uma família convencional vê o seu padrão, a relação receita-despesa chegando perto de um equilíbrio ou se desequilibrando, o cidadão comum ele faz o quê? Corta gastos, que é o que todos nós fazemos. Entretanto, no Estado brasileiro, e isso não é um privilégio do governo A, B, C, D ou E, partido A, B, C, D ou E, o mérito não é esse, mas o que nós vemos historicamente? Ao invés do Estado gerir melhor os seus recursos, ao invés de enxugar gastos considerados não prioritários, não necessitados, o que nós vemos? Aumento de carga tributária. Vamos aumentar a arrecadação. Então, será que nesse momento que nós estamos atravessando, né, de crise econômica, de recessão, aumento da pobreza, do desemprego, será que não seria interessante as estruturas públicas rever os seus gastos,
reorganizar os seus orçamentos e assim diminuir cargas tributárias para a economia voltar a movimentar, para as coisas se tornarem mais acessíveis? Porque o aumento do preço do combustível incide sobre tudo, porque tudo aquilo que nós consumimos se movimenta. E para se movimentar, precisa de combustível. E quem sempre sai pagando caro aí é o cidadão, né? Professor, tem alguma expectativa, né? A gente pode dizer que isso deve continuar aí por um longo tempo ainda? Mateus, eu falo que o Brasil é um país para poucos e um país para heróis. E um país imprevisível. Você prever o que vai acontecer amanhã no Brasil seria mais ou menos... Como é que chama? Astrologia, vamos dizer assim. Se formos olhar uma tendência, um cenário atual, tudo vai variar conforme o quê? O comportamento do dólar. E, infelizmente, o dólar ainda vive um momento de forte pressão, de valorização em relação ao real. Mas também, como você, de uma forma muito sábia, disse, também somos reféns de questões políticas. Então, a primeira coisa que nós precisamos, estabilização política para termos estabilização econômica. Tá certo, professor. Olha, Jerônimo, um detalhe, né, é que o professor Tiago Hernandes tem um canal no YouTube, né, o Geo Explica, isso. E lá ele também detalha tudo isso em uma aula gravada dentro, né, na sala de aula com os alunos, explicando toda essa situação, e é fácil de encontrar, né? Sim, é só ir lá no YouTube, Geo Explica com o Tiago Hernandes. Tá, a última aula postada lá. Legal.